Amém. Então, Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará, bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Irmão, essa palavra, ela é uma palavra do passado ou ela é uma palavra presente e futura? Deus ainda abençoa o seu povo? Deus ainda está procurando pessoas, como diz o começo aqui, se fielmente obedeceres à palavra do Senhor. Deus ainda está procurando pessoas que obedeçam à sua palavra. E ele diz assim: tendo o zelo. Tinha uma seita em Israel que se chamavam os zelotes, que eram aquelas pessoas que tinham um ardente zelo, ou seja, um cuidado muito forte em não transgredir nenhum dos mandamentos do Senhor. Eles eram chamados os zelotes, eram considerados assim aquelas pessoas mais empenhadas. Então aqui está dizendo, zelo de seguir todos os mandamentos que neste dia te ordeno. Todos, não é apenas um, são todos. Porque tem gente que acha que, como Jesus ensinou assim, né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Obviamente, certamente que sim, mas não é tudo. Amém? Nós vamos ver que não é tudo. Você amar a Deus compreende obedecer a Deus. Amar ao próximo é ainda uma obediência a Deus, mas a vida se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Tem outras coisas que Deus pode ordenar ou não? Ordenou outras coisas a Saul, ordenou, Saul não cumpriu. O que aconteceu? Se deu mal. Então, aqui diz, seguir todos os mandamentos do Senhor. Já vimos no Salmo que diz que os mandamentos do Senhor são amplíssimos, quer dizer, é uma coisa muito vasta. Então, o resumo do caráter que Jesus coloca não isenta da realização de tantas coisas. Então, diz, bendito tu serás na cidade, tu serás bendito no campo, bendito os filhos, bendito as colheitas, bendito os rebanhos, todas as possessões, o cesto e a amassadeira, bendito entrando, bendito saindo. Mas nós temos visto, irmãos, que muitas pessoas, eu não estou me prendendo em uma visão exclusiva da geração Jesus Cristo, muitas pessoas não estão desfrutando dessa bênção. Muitas pessoas estão vivendo como cristãos, e eu vou usar essa expressão, envergonhando a Deus. Porque pessoas que estão frequentando igreja, caminhando no meio da rua de Bíblia, debaixo do braço para lá e para cá, saem, passam pelas ruas cantando hinos, e todo mundo diz, lá, aquele crente vai para a igreja, mas a vida do camarada é uma desgraça.
Não é uma vida de desgraça como é a vida de normalmente todos nós que começamos no Evangelho, que viemos das trevas e da lama. Não. O camarada passa 5 anos de Evangelho, 10 anos de Evangelho e você não vê a história da vida da pessoa mudar. É como se as pessoas olhassem para aquele crente de 15, 20, 30 anos e dissessem: Deus é mentiroso. Cadê a bênção? Cadê a prosperidade? Cadê a vitória? Cadê a glória que aquela Bíblia diz? Eles vivem falando de conquistas, de glórias, de prosperidade, mas olha lá a vida daquele, olha lá a vida daquele outro. Uma coisa eu quero dizer: Deus é fiel. E se alguém aparecer para propor um desafio, eu aposto a minha vida e o que mais que eu tiver. Deus é fiel e a sua palavra é verdadeira. E a exemplo disso, eu mesmo. Eu vim para o Evangelho, quando eu entrei na igreja, eu entrei com um sapato furado e uma calça rasgada do lado. Eu sentava no banco da parede para ninguém ver que a minha calça estava rasgada. Hoje eu tenho 2 carros na porta, uma moto, posso levar meus filhos para passear no final de semana e nunca fiz campanha na igreja pedindo nem um centavo de ninguém. Se Deus é tremendo. Ele, quando me chamou, ele olhou para mim, usando um profeta, e disse assim: olha, Deus está me mostrando que você não tem nada, e é aí mesmo que Ele te quer, no nada. Ser fiel, que Ele vai te dar tudo. Quando Deus me chamou para a obra, Ele me disse assim: vai fazer a minha obra, que eu te digo, não te faltará nada. Eu vim para a obra do Senhor, meu irmão. O meu filho, na época, quando eu vim para a obra do Senhor, ele estava precisando que alguém desse uma caixa de leite. Hoje, meu irmão, se eu entrar no supermercado, eu olhar na seção de leite, disser assim: põe num caminhão lá fora que eu vou levar todos esses. Eu levo todos esses. Porque eu sirvo o Deus vivo, que Ele disse assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas, irmão, não jogue a responsabilidade para cima de Deus se você não está colhendo, se a tua colheita não é farta. Jogue a responsabilidade para cima de você. Porque enquanto você procurar culpados, você nunca achará resposta. Mas quando você procurar o erro em você, você achará a resposta. Se tu caminha com Deus e não está vendo a prosperidade, não está vendo a vitória, irmão, o derrotado é você. Vai para o teu canto e diz: Deus, o que está errado? Tem que buscar. Senão, irmão, você vai passando pela vida, as maldições vão te pisando, vão te assolando, você tem um dia de glória, outro dia de lama, um dia tu está na luz, outro dia tu está nas trevas, um dia tu está com Jesus, outro dia o diabo está pisando na tua cabeça, e você não é firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, como diz a Escritura. Então, nós estamos hoje aqui para dizer que Deus não é mentiroso. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele disse, Ele faz. Mas Ele não somente faz, porque eu vou fazer. Olhou para a minha cara: eu sou bonitinho, e Deus olhou: você é bonito, eu vou fazer por você. Não, isso não existe não. Deus faz por quem merece. Mas pastor, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. É, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meu irmão, tem que banir as trevas. Tem que andar na luz. Olha como diz, olha, verso 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos, que se levantarem contra ti por um caminho, eles partirão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Da presença de quem fugirá? Está lá escrito, olha, no começo, no verso 1, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo. Sabe o que é zelo, meu irmão? É você, quando sente uma posição ameaçada, você saca da espada e sai matando. Você não admite que aquela posição seja ameaçada. Ou seja, se você é um guardião da palavra, meu irmão, você chuta o balde. Você manda para o inferno qualquer um que quiser te tirar desse projeto. Você manda para o inferno. Você quer saber de ser um zelote, um guardião da Escritura. Você é a arca de Deus. Essa é a comparação que há de nós
com a arca que Israel conduzia. A arca levava o quê? Os 10 mandamentos, a tábua da lei, levava a representação do sacerdócio. A Escritura diz que Jesus Cristo com seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. E que mais que a arca levava? O maná. O que é o maná? A provisão impossível do Deus vivo, a provisão que ninguém jamais viu aquilo, ninguém desfrutou. Quando o povo saiu no arraial, Moisés, que é isso? Esse é o pão de Deus que Deus mandou do céu. Mas Moisés, nós nunca vimos isso. Pois é, a provisão do impossível. Então, em você, o projeto de Deus é levar adiante a palavra, o sacerdócio e a provisão. E se Deus faz isso com a sua vida, na vida de outros, o que dirá que não fará na tua vida? Muitas pessoas chegam aqui nesse ministério, pastor, depois que eu vim para o ministério, eu comprei casa, as portas de emprego abriram, pastor, hoje eu posso dizer, não sou rico, mas eu tenho sobrando. Tenho certeza disso, meu irmão. Se Deus usou a minha vida para fazer isso na tua, imagino que Ele tem dado a mim. Imagino que Ele tem dado a mim, meu irmão. Se você se considera uma pessoa abençoada, imagino que Ele fez comigo. Se Ele te traz para pisar aí nesse lugar, sentar nesse banco. Então, quem chamar Deus de mentiroso, meu irmão, vai ter que aceitar o meu desafio de morte. Eu quero que você, irmão, viva com Deus para fazer a mesma coisa. Quando algum palhaço chegar, não, eu não sei se Deus existe, quer apostar a tua vida contra a minha? Não, eu não acredito na Escritura, quer apostar a tua vida contra a minha? Porque Deus vai se mover em você. A palavra de Deus só irá adiante quando você abrir a sua boca. Então, irmão, nós estamos aqui para dizer que Deus não é mentiroso. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Agora, mas pastor, minha vida está um rolo, está uma luta, está uma dificuldade. É prova. É prova ou é burrice de não guardar a palavra? Se é prova, Deus diz que é prova. Agora, se está no deserto sem resposta, meu irmão, é burrice. É burrice de não guardar o óbvio, a palavra. Só em você olhar para um livro desse, o mais perseguido de todos os tempos, e atravessou gerações para chegar até nós, olhando só pelo que esse livro já passou, não precisa nem abrir ele. Basta você olhar e dizer, não, é a palavra de Deus. Então, irmão, aqui, verso 8, o Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Mas abençoará quem? Como diz o verso 1, se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, tendo o zelo de seguir. Muita gente faz aquela oração louca, né? Deus, dá-me a bênção de José, para que tudo quanto eu tocar prospere. É mesmo? Não me diga. José foi um homem fiel à palavra, meu irmão. Estava na casa de Potifar, poderia ter adulterado com a mulher de Potifar. Ou você acha que a mulher era uma bruxa? José não tinha mulher, não era casado, não tinha nenhum relacionamento sexual com nenhuma escrava. Era um homem ali, mais ou menos ele chegou lá com 17 anos, em pleno vigor da sua juventude, em plena potência hormonal, mas era um guardião da palavra. Foi para dentro da cadeia, tinha tudo para se corromper, não se corrompeu. As pessoas, Senhor, me dá a bênção, a unção das mãos de José. Eu já ouvi muito essa oração. Você quer a unção das mãos de José? Mostra a tua fidelidade quando estiver sozinho com uma mulher. Mostra a tua fidelidade quando você estiver dentro de uma cadeia. Há um historiador que escreve dizendo assim, que acreditou na história de José, que a esposa de Potifar era a culpada, porque quando José jurava pelo seu Deus, todo mundo sabia que ele estava falando a verdade. Então, meu irmão, não pensa que tem bênção caindo do céu, não, para qualquer um, não. A bênção cai no ponto exato.
Os 10 mandamentos, a tábua da lei, vai ser posta em qualquer lugar? Não, ela é posta exatamente dentro da arca. O maná é posto dentro da arca. A vara do sacerdócio de Arão é posto dentro da arca. Quem não é arca, não tem nada. Tem que ser arca. Verso 9. Yahvé fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Obedecer os mandamentos e andar nos seus caminhos. Não é só ter conhecimento, é obedecer e andar nos caminhos. Tu serás o quê? O Senhor te fará a ti um povo santo. A toda a nação de Israel? Não. A nação de Israel foi povo santo? Se tem um povo que hoje é a maior vergonha de Deus, se chama Israel. O povo que hoje é a maior vergonha de Deus é Israel. O diabo hoje está hasteando bandeiras aí no mundo inteiro. Nos países comunistas, as bibliotecas estão lotadas de escritos. Aqueles que se diziam povo de Deus foram massacrados pelos homens e pelo diabo. Israel é uma vergonha para Deus. Mas você pode dizer, não será assim contigo? Quando alguém falar no teu nome, vai saber que há um Deus vivo? Porque quando se fala em Israel, tudo que se conhece é vergonha. Cadê o povo de Deus? Onde estão eles? Então, o Senhor fará de ti um povo santo. Meu irmão, não é a igreja toda, não. Não é não. É meia dúzia. Agora, muitos são chamados e meia dúzia escolhidos. Você tem que estar entre a meia dúzia. Tem que fazer diferença, tem que mudar a tua história. Eu orava, dizia, Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu olhando para o futuro, eu não vejo nada senão derrota. Mas olhando pelo teu sangue, eu vejo um novo príncipe lá na frente. E hoje é isso que eu me considero, um príncipe de Jesus Cristo. Então, meu irmão, Deus, quando promete, Ele cumpre. Se nós não estivermos vendo resultado na nossa vida, não culpe Deus. Ah, não, é a igreja, eu vou mudar de igreja. Irmão, você pode mudar de igreja para onde você for. O Deus, se há um Deus da Bíblia sendo cultuado, é um só. Não importa. Eu fui membro da Igreja Batista da Gamboa e prosperei mesmo lá. Prosperei que em pouco tempo que eu estava naquela igreja, eu pregava. Depois do pastor, quem pregava era eu. Quem pregava nos congressos, nos encontros da juventude, quem era o camarada chamado para pregar em todas as igrejas batistas aqui no Rio, era eu. E tinha gente lá que, quando eu entrei na igreja, me deu aula. Eles eram meus professores, mas eles não eram chamados para pregar em outras igrejas. As pessoas de dentro da igreja diziam assim: tem um jovem lá dentro da igreja, ele é aplicado na palavra, quando ele fala a gente sente algumas coisas, sente os arrepios, mas coisas estranhas que nós nunca sentimos, umas coisas diferentes. E eles comentavam isso com outras igrejas, nos congressos, congresso de adolescentes, congresso de jovens. Aí as pessoas vinham até mim e diziam assim: é você o jovem que prega lá na igreja? Eu dizia assim: de vez em quando, vem pregar aqui na minha igreja. Uma vez eu estava pregando na Igreja Batista do Catumbi, fui lá assistir uma peça, os pastores faltaram, não tinha pastor na igreja. Alguém virou para mim e disse assim, sentaram do meu lado e falaram assim: você aceita o desafio? Eu falei assim: o quê? Você prega hoje? Eu falei: como assim prega hoje? A igreja lotada, Igreja Batista do Catumbi, eu não sei quem conhece. Eu falei: como assim prega hoje? Não tem, os pastores não vieram. Ligaram para arranjar um pregador porque eles não vêm. Tá bom, isso é um desafio. Eu nem sabia onde estava o versículo bíblico que veio na minha cabeça naquela hora. Procurei na Bíblia e não achei. Chamei outro irmão: sabe onde está aquela passagem bíblica assim, assim, assim? O irmão vasculhou, ninguém achou. Eu falei: não tem problema não, eu vou citar ele só, eu vou pregar. Quando acabou o culto,
Os jovens da igreja todos me cercaram. Um líder da mocidade, já com maturidade, me chamou e falou assim: rapaz, o que é aquilo? Eu falei: o quê? Aquilo que saiu da tua boca, o que é aquilo que a gente sentia? Que negócio era aquele? Eu falei: eu não sei, eu não senti nada. Não, isso é sobrenatural. Eu era membro da Igreja Batista da Gamboa, um túmulo. Se tu não está prosperando, meu irmão, não culpa a igreja não, culpa você. Porque eu sei o que é congregar dentro de um túmulo e não ser um morto. Deus é fiel à sua palavra. Se Deus não te disser sai dessa terra, é porque Ele ainda pode operar na sua vida aqui. Então não adianta culpar o lugar. Nossas paredes não estão bem pintadas, esse teto todo de ferro, esse chão verde, esse púlpito aí. Não adianta culpar. Se eu não prospero, só existe um culpado, que sou eu. Se eu não estou tendo vitória, só existe um culpado, que sou eu. Porque o Deus que nós servimos, Ele não é só coletivo. Já ensinei que Davi no Salmo 91 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Deus é pessoal. Jesus não disse: tu quando entrares no templo, não, tu quando entrares no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Então, irmão, se você não está prosperando, admite que você está cuspindo na palavra de Deus, porque ela se cumpre na vida de milhões, menos na tua, menos na minha. Não, isso não está certo. Chamar Deus de mentiroso, ou de repente você diz como os batistas, né? Não, porque essa palavra foi para aquela época. Mas a Escritura diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, tá? Então, o Senhor fará de ti um povo santo, mas de ti quem? De ti que obedeceres os mandamentos do Senhor e andares nos seus caminhos. Irmão, outro detalhe aí que nós vamos falar um pouco de forma diferente daqui a pouco na frente sobre isso. Uma coisa são os mandamentos e outra coisa são os caminhos. Existem caminhos que Deus traça que vai além dos mandamentos, não elimina os mandamentos, mas vai além dos mandamentos, e é aí que muita gente cai. É aí que muita gente cai, sem contar que o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Tem coisas que uns veem na Escritura que outros não veem. Aí quando uns estão vivendo certas coisas e pregando certas coisas, outros vêm criticar, mas isso não está escrito na Escritura. Está sim, só que para ele não foi revelado, porque o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. E aí eles dizem: mas aquele camarada é um herege, mas um herege que prospera tanto que desafia o mundo e fica de pé. Que herege é esse? Que herege é esse que desafia as Assembleias de Deus, que desafia os batistas, que desafia os metodistas, que chama grandes denominações de templos de Satanás, que cospe na cara do Deus deles? Que herege é esse que fica de pé? O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. E quem conhece a voz de Deus na intimidade, irmão, esse aí não tem canhão que detém. Verso 10. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. Imagina, olha o que Deus quer fazer. Deus quer se manifestar tanto, ao ponto de quantas pessoas disserem assim: caramba, aquele ali, não se mete com aquela família ali não, que ali tem coisa sobrenatural. Terão pavor de ti. Mas cá entre nós, não tem muito crente negligenciando isso? Não tem muito crente com medo das pessoas da sociedade? Não tem muito crente com medo do traficante? Não tem muito crente com medo do policial civil que é safado, que arma, que dá tiro, que é covarde? Não tem? Cadê a proteção de Deus? Se você tem medo, meu irmão, você não tem Deus.
Se você tem medo, você não tem Deus. Não adianta falar Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e Paulo, e Pedro, e Tiago, e João, e Estevão. Não adianta falar. Eles não tiveram medo. Eles encararam, eles apostaram a vida, eles viram a glória, viram o resultado, porque expuseram a vida na palavra. Não adianta ficar falando desses homens se não pretender ser igual a eles. É besteira. Então, diz que tu serás protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. Irmão, você tem que ser ousado, intrépido. Eu tenho caminhado com muita alegria. Até os repórteres da Globo. Quando a mulher lá me telefonou, olha, nós lemos seu livro, Sequestrado pela Democracia. Tinha uma pessoa aqui que estava trabalhando lá na Globo. Jogou os livros lá dentro, a mulher me ligou. Olha, primeiro mandou um e-mail, pediu o telefone, aí depois ligou. Queríamos fazer uma entrevista contigo. Nesse livro tem coisas muito importantes que é do nosso interesse. Tal dia, eu vou viajar, tal dia eu entro em contato contigo. Se você quiser também, pode me mandar um e-mail. Tá? Quando entramos em contato na próxima vez, sabe o que a mulher disse? Olha, desculpe, não vai dar para fazer a entrevista, porque aqui dentro da Rede Globo é proibido tocar no seu nome. Eu falei, eles estão com medo de mim. Eles têm pavor de mim. Irmão, eu te digo uma coisa, nunca mais aparecerá no Rio de Janeiro, nem no Brasil, um delegado que se meta com a geração Jesus Cristo. Nunca mais aparecerá. Nunca mais aparecerá um deputado, um juiz, ninguém, meu irmão, nunca mais aparecerá ninguém que queira se meter com esse povo, porque o líder desse povo é louco, é fanático, não tem medo de cadeia, não tem medo de algema, não se cala. O líder desse povo faz o que nenhuma outra geração que ficou para trás fez. Eu espero que a próxima faça 10 vezes pior. Espero, essa é a minha esperança, para que eu possa acreditar que a minha missão não foi em vão. Agora, acabamos de imprimir aí mais 1000, já estamos de posse de 1000 dossiês. Tem mais de 1000 ali. E nós vamos distribuir nas faculdades de Direito. Irmão, qualquer pessoa que pensar em se meter com alguém da geração Jesus Cristo, vai pensar 2 vezes. Porque nós vivemos a palavra e a promessa do Senhor é essa aqui, ó. Tu serás protegido pelo nome de Jeová e terão pavor de ti. Ele é mentiroso? Se ele não é mentiroso, aliás, se alguém disser que ele é mentiroso, eu vou dizer assim, não, mentiroso é você. Porque eu tenho visto isso se cumprir. Então todos os povos da terra, verso 11, o Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento aos teus pais, prometeu te dar. Como que alguém vai duvidar ou questionar de uma palavra de tamanha façanha dessa? Sob juramento, Deus jurou que daria, né? Jurou pelo seu próprio nome, jurou pela sua palavra. Quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre ou Ele não cumpre? Cumpre. E se eu não estiver vendo cumpridas as suas promessas? Irmão, vou aproveitar enquanto eu tenho vida e vou chorar lágrimas de sangue lá no meu canto. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo de eu ver o que ninguém viu, de eu colher o que ninguém colheu, de eu plantar o que ninguém plantou, de eu viver o que ninguém viveu, de eu ouvir o que ninguém ouviu, de eu ver e contemplar o que ninguém jamais imaginou. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo. Eu tenho que me transformar num zelote. Eu tenho que ter zelo pela palavra de Deus. Quer vivamos, quer morramos. Mas eu não abro mão dessa palavra. Vai matar? Mata, mas eu morro com ela. E quem morre com essa palavra, meu irmão,
nunca morre, vive eternamente. Verso 12: o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Tem se cumprido, irmão, na sua vida? Deus tem abençoado? Deus tem provido? Ou você está sempre naquela, empresta 10 reais, empresta 1.000 reais, estou na emergência, estou no sufoco. Irmão, ainda há tempo de colocar o rosto em pó, ainda há esperança de mudar a tua história. Se Deus não mente, se Deus tem prazer em nos atender, ora, imagina alguém que dá o seu filho para morrer na cruz por outro, o que mais ele não fará, né? Paulo diz, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Imagina, Deus dá o seu filho na cruz, não me daria bens da terra? Nós não estamos aqui em busca dos bens da terra, mas também não estamos em busca de mendigar o pão a ninguém. Amém, meu irmão? Não estamos em busca disso não. Ninguém pode olhar para um crente e dizer, olha lá o pobre coitado não tem o que comer. Não pode. Tem sim, tem para dar, é o que a Escritura diz. Deus, não está se cumprindo a tua palavra na minha vida. Então vive a minha palavra. Se você viver a palavra, ela vai se cumprir. Aqui tem algo que eu quero chamar a sua atenção. Ainda tem o verso 13 aqui. O Senhor fará de ti a cabeça das nações, não a cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. Irmão, Deus tem um projeto contigo. É provocar mesmo inveja naqueles que não querem a verdade. Eu tinha um tio que ele dizia o seguinte, eu não vou usar o provérbio todo que tem no meio um palavrão, mas ele dizia assim, quem não rouba ou não herda, nunca conquista nada. Ele dizia isso, que quem não roubava ou não herdava alguma coisa, nunca conquistava nada. Então, quando ele via alguém prosperar de alguma maneira, ele dizia, está roubando. Porque nesse mundo cão, meu irmão, isso muitas vezes, não sempre, tem uma realidade. Nós sabemos que tem. Nós estamos vendo aí que um monte de gente que enriqueceu na nação, agora está todo mundo lá sendo examinado pela federal. O Lula enriqueceu, saiu agora aí, esqueci os detalhes do que saiu lá, das falcatruas imensas, dos pactos que ele fez para favorecer. Ele tinha uma dívida imensa como uma empresa, uma dívida de milhões. Aí o que ele fez? Para que a empresa perdoasse a dívida dele, ele foi e favoreceu a empresa a ser a exploradora do petróleo. Tudo troca. A Dilma está por aí, a filha da Dilma hoje é uma empresária famosa. Essa gente que começou veio de lá, das milícias, das suas guerras, da noite para o dia. Dormiram pobres e acordaram milionários. Sabemos que essa é a realidade do país. Agora, nós estamos aqui para causar um assombro neste mundo, meu irmão. Enriquecer sim, mas com total santidade e desafiar. E desafiar mesmo por aí. Olha, pode examinar a minha vida. Pode examinar cada centavo meu. Não tem nada de ninguém. Não roubo nada de ninguém. Nunca defraudei ninguém. Nunca enganei ninguém. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. E muita gente pode pensar assim, mas eu sou pobre, de família pobre, não tenho nada. Como que eu posso prosperar? Quem diz que não tem nada, meu irmão, esquece que tem Deus, porque quem tem Deus tem tudo.
Deus pode fazer, meu irmão, do mais pobre coitado, o maior milionário da nação, se Ele quiser. Mas desde que esse homem esteja guardando a palavra, andando nos mandamentos, tendo zelo pelo caminho do Senhor, é aí que as coisas acontecem. Então aqui diz, olha, tu vai estar por cima, nunca por baixo, vai ser cabeça das nações. Imagina, eu fico pensando no projeto que Deus possa ter com as nossas vidas. E eu estou perseguindo isso. Eu não estou satisfeito com tudo que Deus fez, não estou satisfeito no sentido da obra, né? Das coisas que têm a ser realizadas, do impacto que ainda precisamos causar no mundo, dos escândalos que precisamos causar nessa terra. Verso 14, portanto, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhe culto. Seguindo, contudo, se não obedeceres à palavra de Jeová, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e amaldiçoado serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Malditos os filhos do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aí tem gente que, mas meu filho é um rebelde. É mesmo? Por que será que seu filho é tão rebelde? Maldito serás ao entrares, e amaldiçoado ao saíres. Verso 20, o Senhor mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações pelas quais me abandonaste. Quer dizer, tem gente que, mas tudo que eu faço, nada dá certo. Está faltando o quê? Está faltando palavra, está faltando ser guardião da palavra, viver a palavra, se envolver com a palavra, mergulhar na palavra. Está faltando isso, irmão. Porque aqui está dizendo que a maldição, o que não vai prosperar, virá repreensão em tudo que fizer, vai ser reprimido, vai ser proibido de caminhar em prosperidade aquele que não guarda a palavra. Não é estar dentro da igreja, irmão, é guardar a palavra. Não é porque veio em todos os cultos, é guardar a palavra. Não é porque eu ouço todas as mensagens. Está bem, Israel ouvia na sinagoga os pergaminhos, mas não guardava. Então diz ainda aqui, olha, do verso 20, eu quero que você leia o verso 29, ó. Andarás sob a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, como um cego nas trevas. Não encontrarás prosperidade em nada que realizares. Dia após dia serás oprimido, extorquido, sem que ninguém te possa salvar. Irmão, tem pessoas que é massacrada e ninguém consegue ajudar. Às vezes tu pega um mendigo ali na rua e consegue ajudar aquele mendigo. Consegue transformar a história do mendigo. Mas tem crentes que estão sempre sendo massacrados e por mais que tu tente ajudar, nunca resolve. Porque o mendigo não teve a chance que outros tiveram. O mendigo não negou a palavra. Tem gente que conhece a palavra e nega a palavra. Aí fica assim, ó, que nem sob a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, sempre desorientado, um cego nas trevas. Imagina, um cego nas trevas. Deus está querendo dizer que está mesmo perdido. Se não observar a palavra, irmão, se apaixone pela palavra. Se apaixone, meu irmão. Se apaixone, meu irmão, pela palavra. Eu vou ser radical para você entender. Não estou dando ordem para ninguém, não. Só para você entender aquilo que é a minha vida, aquilo que eu faço. Meu irmão, se um casamento está te atrapalhando de seguir a palavra, chuta. Se é um filho, meu irmão, que está te atrapalhando de seguir a palavra, meu irmão, tchau. Cada um segue seu rumo. Mas não, se tem algo, uma pedra, te atrapalhando de seguir a palavra, dinamita ela, explode com ela, faz qualquer coisa
mas seja um apaixonado pela palavra mais do que pela tua mulher, mais do que pelo teu marido, do que pelo teu filho, do que pelo teu neto. Eu conheci um pobre, coitado, miserável, que frequentou aqui a igreja há alguns anos, e ele vinha falando, não, pastor, porque eu tenho 8 sobrinhos, eu tenho que olhar por eles, e Deus me mostrou que eram os 8 sobrinhos dele, o problema da vida dele, que nunca ia para frente. Um dia, depois de tanto ele me encher, eu falei, meu irmão, que você quer saber a verdade? Não me toca mais nesse assunto não, que isso não me interessa. A verdade é essa. Enquanto tu quiser olhar pelos teus sobrinhos, tu vai ser sempre um pobre coitado, um miserável, um desgraçado dentro da igreja. Acabou, meu irmão. É assim. Aí ficou mais uns diazinhos, depois sumiu. E hoje é um pobre coitado, um miserável, um desgraçado, fora da igreja. Se continuasse dentro da igreja, seria dentro da igreja. Porque os sobrinhos dele eram mais importantes, o impediam de andar como Deus queria. Você tem que olhar a palavra, meu irmão. E existe esse lado do mandamento que eu mencionei ainda há pouco. Os caminhos de Deus e os mandamentos. A Bíblia diz que você deve olhar pelo próximo, não deve? Mas Deus é quem comanda a palavra. Se Ele disser, larga o próximo, larga o próximo. Despreza o próximo, despreza o próximo. Olha pela criança, olha pela criança. Despreza a criança, despreza a criança. Isso é radical demais, meu irmão. É por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos. Somos hoje, no mundo, a única igreja que despreza a família. Mas pastor, você despreza a família? Não. O que você acabou de falar então? Eu explico. Aqui, meu irmão, não tem chamado coletivo. Aqui só tem chamado individual. Se uma mulher é chamada, não quer dizer que o marido é chamado. Se um marido é chamado, não quer dizer que a mulher é chamada. Por aí não. Aconteceu inclusive com a Cassiane, né? Jairinho, o marido da Cassiane, estava numa igreja para ser consagrado a pastor. Infeliz, desgraçado, nunca foi nem nunca será um pastor. Estava lá para ser consagrado a pastor. Aí depois que o Jairinho está tomando um banho de azeite galo, aí o outro pastor se levanta e diz assim, não, eu senti no meu coração para também consagrar a Cassiane. Aí virou moda agora. Todo camarada que leva banho de azeite, a mulher também leva. Aqui não tem isso, meu irmão. Isso aqui é restauração, isso aqui é geração Jesus Cristo. Por isso aqui o chamado é individual. Já teve um louco aqui no nosso meio que quis empurrar a família dele aqui para frente da igreja a todo custo. Só porque ele tinha um espaçozinho, uma liberdade, ele achava que empurrar a filha, que empurrar a mulher. Irmão, isso aqui não tem chamado coletivo, chamado aqui é individual. Sempre foi assim, desde que eu assumi esse ministério, sempre foi assim e sempre será assim. Então, o Senhor diz, olha, tem gente que não encontra, está cego nas trevas, não encontrarás prosperidade em nada que realizares. Dia após dia serás oprimido e extorquido sem que ninguém te possa salvar. Tem pessoas que não adianta, ninguém consegue salvar. Ninguém consegue levantar a pessoa. Por mais que tente ajudar, um dia parece que vai dar tudo certo, que vai deslanchar, daqui a uma semana já está na miséria, já está na desgraça, não se firma nunca. Parece um eletrocardiograma, em cima e embaixo, em cima e embaixo. O que está faltando? Está faltando, meu irmão, se tornar uma arca de Deus, um guardião da palavra. É isso que está faltando. Verso 21. O Senhor te encherá de doenças, até banir-te da boa terra em que estás entrando para dela tomares posse. O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que te infestarão até que morras. Olha o verso 27. O Senhor te castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas perulentas e sarna, males para os quais não descobrirás a cura. É massacre total. Agora está dizendo, te ferirás com as doenças da onde?
do Egito, ou seja, coisas que não são comuns ao arraial de Deus. Você veio aqui para ouvir a verdade, irmão? Se você quer ouvir a verdade, meu irmão, comece a examinar o porquê das tuas enfermidades. Procure examinar o porquê das tuas enfermidades diante de Deus. Com quem Deus conta, irmão, esse não para, esse só cresce. Mesmo que caia no vale da sombra da morte, mesmo que caia dentro da fornalha, dentro da cova, só cresce. Com quem Deus está contando, só cresce. Tudo que acontece na vida do cara, cresce. Ele toca na pedra, vira ouro. Ele toca no ferro, vira ouro. Ele toca no alumínio, vira ouro. Aonde ele toca, tudo prospera. É assim mesmo, é exatamente assim. Nós temos que aprender a meter a cara no pó, né? Tem crente que é a arca da doença. Vai lá, meu irmão, faz um pacto com a palavra. Faz uma aliança com Deus. Te compromete a honrar o que saiu da boca de Deus. Tem gente que é assim, irmão. Aí ficam aí, agora tem WhatsApp, agora tem e-mail, né? Pastor, ora por mim. Não vou orar não, meu irmão. Não vou orar não. Vai lá, aguenta o teu deserto lá, até você entender que tem que se voltar para a palavra de Deus. Deus não está chamando igreja cheia, meu irmão. Deus não está chamando número. Ele quer arcas da aliança que conduzam a sua palavra com zelo, coberta com ouro, debaixo das asas dos querubins. Deus não está chamando qualquer um não, meu irmão. Qualquer um é lá no meio dos batistas, qualquer um é nas Assembleias de Deus, na Mundial, lá é qualquer um, na Universal, na Graça, né? Na Vitória em Cristo do Silas Malafaia. Lá é qualquer um. Geração Jesus Cristo, não é qualquer um. Aqui Deus quer levantar um povo que um persiga 100, 100 persiga 1000, 1000 persiga 1 milhão. Aqui é assim. Então, meu irmão, examina aí, examina. Cadê o Deus que ressuscitou os mortos? Não te cura desse probleminha? Não está na hora de você chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, tu é bem mentiroso, né? Isso aqui é mentira. Como é que tu ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Se eu estou com essa enfermidade aqui, eu não vejo a tua mão se mover. Vai lá, chama Deus de mentiroso. Ele é verdadeiro? Se ele é verdadeiro, quem está sendo falso somos nós. Nós não somos zelotes, nós não estamos zelando pela verdade, não estamos zelando pela palavra, nós não estamos tendo compromisso, a palavra é a sombra, não é o primeiro plano. Falei aqui já várias vezes, eu era canhoto, bom de bola, gostava de jogar futebol, eu tinha uma habilidade que às vezes eu driblava um time todo, ia lá na frente, girava e fazia gol de calcanhar. Eu gostava de jogar futebol, ainda mais que era difícil achar adversário. Eu me exibia no meio das quadras. Fazia exibição, fazia gol de bicicleta, gol de peito, gol de cabeça. Eu era um craque. Passava os dias nas quadras. Quando eu me converti, meu irmão, a história mudou. Batiam na minha porta para jogar futebol. Eu dizia, não quero jogar bola não vou não. Voltava para dentro de casa, pegava de novo a minha Bíblia e caía para dentro. Com menos de 1 ano que eu cheguei na Igreja Batista da Gambonde, comecei a minha caminhada, com menos de 1 ano, eu já era o homem que mais pregava dentro da igreja. Vivia experiências tremendas. Dentro da minha casa sentia coisas sobrenaturais. Em meio ao louvor eu sentia coisas que eu dizia, meu Deus, o que é isso? Depois quando saía do culto, eu pegava todos os jovens da igreja, ia em um por um. Cada um eu chegava assim, vem cá, quando teve aquele louvor, você sentiu alguma coisa? Não senti nada não. Na hora que o pastor falou aquela palavra, você sentiu alguma coisa? Não ninguém tinha sentido nada. Claro, os finais de semana eles estavam jogando futebol no aterro do Flamengo, e eu, palhaço aqui, estava comendo Bíblia dentro de casa. Sabe por quê, o palhaço? Porque era assim que eles me chamavam, o bobo. O otário que no meio de um baixo de sol de 40 graus ia para a escola dominical, enquanto que eles iam para a praia. No cair da tarde de sábado, enquanto eu estava lendo Bíblia, eles estavam ali, aqui atrás da gente, no sambódromo, assistindo o show da MPB.
Djavan, Milton Nascimento, eles estavam lá, e eu aqui embaixo, que nem um trouxa, lendo Bíblia. Olha para eles hoje, e olha para mim. Então, meu irmão, preste atenção, as enfermidades é para o Egito, não é para o arraial de Deus, não. Nós temos tantos nomes de Deus, não temos? Jeová Jireh, o Deus das provisões, cadê? Jeová Shalom, o Deus que é paz, Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Tem crente aí que está desesperado, sem rumo, sem saber o que fazer da vida. Cadê o Deus que é Jeová Nissi, o Deus que te guia? Onde está ele? Você vai encontrá-lo o dia que você se voltar para a palavra. O dia que você tiver zelo pela palavra, você vai achar todos esses nomes de Deus. Cadê Jeová Rafa, o Deus que cura? Onde está ele? Será que vamos ter que levantar uma serpente, que nem Moisés levantou no deserto? Não adianta. Porque não bastava olhar para a serpente, tinha que ter fé que seria curado. Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Tá, o mundo todo fala de um Jesus crucificado e ainda escrevem lá, Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2015. Calendário da era cristã. E todos que estão escrevendo a data vão herdar o reino dos céus? Não, tem muita gente que está olhando para Cristo, mas não está recebendo a sua cura, nem a sua provisão. Nada seu. Então, meu irmão, eu vou perguntar de novo. Onde está Jeová Rafa? Você quer ver milagre? Uma vez eu estava trabalhando e saí até com a roupa, o uniforme do colégio, fui do colégio do emprego e fui parar num lugar chamado um hospital que tem ali na Baixada. Esqueci o nome dele. Eu estava na fila, irmão, com uma virose. Quase que eu morri naquela fila. Como eu sofri ali naquela fila. Eu sofri muito. E eu comecei a questionar Deus. Comecei a dizer assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura. Eu creio que o Senhor cura. Todo mundo aqui crê, não crê, né, irmão? Muita gente crê que Jesus cura. Mas vai lá no hospital ver se eles não estão lá em cima do leito. A Bíblia diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Saber, acreditar que Deus cura é uma coisa. E acreditar que Ele vai te curar é outra bem diferente. Tem gente que até acredita na cura dos outros, mas não acredita na sua. Isso é complicado, irmão. É complicado. Deveria ser simples, mas é complicado. E eu naquela fila de hospital, sofrendo, irmão, que parecia que eu ia morrer ali, rolando no chão, e nada de atendimento, eu tive que aguardar até chegar a minha vez. Quando me atenderam, tal, eu saí daquele hospital me arrastando e fui questionando com Deus, questionando. E alguns meses se passaram, eu nunca mais esqueci o sofrimento naquela fila de hospital. E o confronto que eu fazia dentro de mim com a palavra de Deus. Tipo assim, eu creio que... Eu comecei a falar tudo, eu creio que Eliseu ressuscitou pessoas, eu creio que Elias ressuscitou, eu creio que Pedro ressuscitou, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que Lázaro foi ressuscitado. Eu começava a dizer tudo o que eu acreditava e nada resolvia. Um dia, não depois de muito tempo, não se passou muito tempo depois desses dias, Deus me mandou fundar a geração Jesus Cristo. E um profeta entrou na igreja, e eu estava pregando, e numa espécie de um intervalo que eu não me recordo agora como foi o detalhe, e o profeta levantou e falou assim, olha, irmão, minha memória foi lá, naquele passado de poucos meses atrás. Olha, assim te manda dizer o Senhor, se você guardar a palavra dele, você nunca mais deitará numa cama de hospital.
Mas só, irmão, que eu vi que guardar a palavra do Senhor não era aquilo que eu estava vivendo antes. Quando veio essa palavra, eu pude entender bem melhor, na época ali que eu estava vivendo, eu pude entender o que era guardar a palavra do Senhor. As guerras e os desafios, quando veio a revelação, veio o entendimento de uma série de coisas. Muita gente está vivendo uma vidinha, meu irmão, que até crê nas curas, crê num monte de coisa, mas não vai desfrutar delas. Não vai desfrutar, tem que descer mais profundo, tem que ir mais radicalmente. E desde que eu fundei a geração Jesus Cristo, meu irmão, exceto, como você sabe, está escrito aí naquele detalhe da ponta da lança do Senhor, que aquilo não foi baixar ao hospital por causa de enfermidade, foi uma situação completamente diferente. A promessa de Deus tem se cumprido na minha vida, que Ele disse que nunca mais uma enfermidade me levaria ao leito de hospital, e nunca mais me levou. Desde que eu fundei a geração Jesus Cristo, estamos com 16 anos. Deus não é mentiroso. Agora, se eu não vir a promessa do meu Deus se cumprir, meu irmão, eu tenho que olhar no espelho, olhar as minhas vestes, vasculhar no guarda-roupa e saber aonde está a mancha. Porque Deus é verdadeiro. Mas não é assim, eu estou no meio de Israel. Não, Paulo escreve dizendo que nem todo aquele que é israelita, é de Israel, fala da nação, né? Nem todo aquele que é de Israel é verdadeiramente um israelita. Nem todo aquele que é da igreja é verdadeiramente um cristão.